continuidade de funções. A afirmação limite de f de x quando x tende a pela direita é igual ao limite de f de x quando x tende a pela esquerda. Implica que f é contínua em A. Essa afirmação é verdadeira? Sim ou não? Para responder essa pergunta, você precisa, antes de mais nada, saber o que significa dizer que uma função é contínua num ponto. F é contínua em A, C e somente C, limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Essa é a definição de continuidade de uma função f num ponto A. Olha só, essa parte aqui está dizendo que os limites laterais de f de x, quando x tende a A, são iguais. O que você extrai dessa parte aqui, dessa igualdade? Você extrai o seguinte, que isso aqui existe. Esse limite aqui existe. A afirmação está dizendo, em outras palavras, o seguinte: se limite de f de x quando x tende a A existe, então f é contínua em A. Será que essa afirmação é verdadeira? Olha só, pela definição de continuidade de uma função em um ponto, o que tem que acontecer? Esse limite tem que existir e tem que ser igual a f de A. Está dito aqui que esse limite é igual a f de A? Em nenhum momento está dito. Isso já deve fazer você perceber que a afirmação não é verdadeira, porque está faltando informação aí, para que f seja contínua no ponto A. Perceba mais uma vez o seguinte: para que f seja contínua em A, é preciso e suficiente que ocorra o seguinte: o limite de f de x quando x tende a A exista, é uma coisa. Além disso, esse limite tem que ser igual a f de A. Você precisa então de mais duas coisas: que ele seja igual a f de A e que, obviamente, o f de A exista. Se o f de A não existir, mesmo que esse limite aqui exista, a função f não vai ser contínua em A. Mas não é suficiente que o f de A exista. Pode ser que o f de A exista, isso aqui, esse limite, exista, mas que eles não sejam iguais. Nesse caso, tampouco vai ser f contínua em A. Portanto, essa afirmação aqui é falsa. Como que eu vou demonstrar isso? Eu vou dar um exemplo de uma função que cumpre essa parte aqui, que existe o limite de f de x quando x tende a A, mas esse limite não é igual a f de A. Vamos ver isso. Primeiro eu vou considerar uma função f genérica. Imagina que acontece o seguinte: uma função f genérica que cumpre essa igualdade e não cumpre essa. Por exemplo, imagina uma função f assim, ó. Esse é o gráfico dela. Olha só, aqui você tem a função f. Será que essa função é contínua no ponto A? Olhando para o gráfico dela, claramente não, porque no gráfico dela você tem um salto no ponto A, f de A. O ponto A está no domínio da função f. Existe o f de A. Os limites laterais de f quando x tende a A, ambos existem. Ambos são iguais a esse ponto aqui, ó, L. Só que o L é diferente de f de A. Então o que acontece? Limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual ao limite de f de x quando x tende a A pela direita. Ambos esses limites são iguais a L. Cumpriu essa parte. No entanto, o L é diferente do f de A. Então, não cumpriu essa parte. E então f não é contínua no ponto A, apesar de os limites laterais, quando x tende a A, serem iguais. Agora eu vou ver um exemplo mais concreto, com uma função específica, caso você não tenha entendido até agora, não tenha ficado claro para você. Considere essa função aqui. Essa função é contínua em 1? Obviamente ela não é contínua em 1,
Por quê? Ela nem sequer está definida no ponto 1. Se você bota 1 no lugar do x, dá 0 no denominador. Não está definida a divisão por 0. Então a função f não está definida no ponto 1. Portanto, ela não pode ser contínua no ponto 1. Porque, lembrando, f é contínua em 1. C e somente C, limite de f de x quando x tende a 1 é igual a f de 1. Mas se o 1 não está no domínio da função f, o f de 1 não existe, não tem f de 1. Então o f de 1 não vai ser igual a nada. Não vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a 1. Então essa parte aqui não acontece, não é verdade. Mas essa parte é equivalente a essa. Então se essa igualdade não ocorre, então essa afirmação aqui não é verdadeira. Porque são duas coisas equivalentes. Então f não é contínua em 1. No entanto, a gente vai ver que os limites laterais de f de x, quando x tende a 1, existem. Vai acontecer essa igualdade aqui para a igual a 1, e f sendo essa função. Vamos ver isso. Então a função f de x é x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Olha só, eu vou fazer uma continha aqui com o numerador. X ao quadrado menos 3x mais 2, vou encontrar as raízes desse polinômio. Posso usar aqui a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Isso vai ficar menos b, que é 3, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Vai dar 9 menos 4 vezes 2, que é 8. 9 menos 8, 1. Vai ficar raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Aqui eu estou usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então x vai ficar igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2, na fórmula de Bhaskara. Então aqui o x é igual a 3 mais 1, 4 sobre 2, 2, ou x igual a 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Essa expressão aqui, então, pode ser reescrita como, olha só, as raízes de x ao quadrado menos 3x mais 2 são x igual a 2 e x igual a 1. Por essa razão, esse polinômio aqui pode ser escrito como x menos 2, que é uma das raízes, vezes x menos 1, que é outra raiz. Se você fizer a continha aqui, a distributiva, você vai ver que vai dar exatamente isso aqui, sobre x menos 1. E aqui eu posso cancelar. O limite de f de x quando x tende a 1 vai ficar como? Limite de f de x quando x tende a 1 é o limite de x menos 2, quando x tende a 1. Isso existe. Vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. Se esse limite existe, os limites laterais existem e são iguais. O limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual ao limite de f de x. Você tem essa situação aqui, ó, dessa igualdade. Limite de f de x quando x tende a 1 pela direita é igual ao limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, e, no entanto, f não é contínua em 1, como havia visto antes, porque ela nem sequer está definida no ponto 1. Conclusão, aquela afirmação inicial de que essa implicação aqui ocorre é uma afirmação falsa. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro para você. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo, pode compartilhar nas suas redes sociais. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.